Olá, boa tarde, boa segunda-feira, bom começo de semana para você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E eu estou muito feliz, minhas férias já terminaram, estou de volta aqui à apresentação do telejornal NT Sul. Grato pela sua companhia, grato também à minha colega Lena Caetano, que esteve aqui à frente do NT Sul ao longo destes dias. Mas vamos juntos, a partir de agora, atualizar as principais informações do dia. Hoje no NT Sul, a gente traz um alerta importante da Polícia Rodoviária Federal para quem trafega pelas estradas do Rio Grande do Sul. Cuidado com os animais na pista. E nós vamos trazer também novidades sobre a Praia Nova, balneário do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. O prefeito Balardim quer fazer uma negociação para que essa área que hoje tem um dono passe para o município. A gente também fala sobre limpeza do local. E hoje tem Nutri de A a Z com a Ellen Dávila. E o tema é um tema intrigante. Quem não gosta de um docinho? Mas será que é possível ficar viciado em açúcar? Você já ouviu falar que o açúcar pode ser viciante? Essa ideia vem ganhando destaque na mídia ultimamente, mas será que a ciência apoia essa visão? Vamos descobrir hoje. E vamos conversar ao vivo hoje com a secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, a Dariele Gonçalves. Ela tem o desafio de fomentar o desenvolvimento cultural no município e revitalizar órgãos que já foram referência para o estado, como o museu, ateliê, biblioteca e arquivo histórico. E eu já quero convidar você que está nos acompanhando a fazer parte aqui do nosso jornalismo, trazendo a sua opinião, o seu ponto de vista sobre os fatos do dia e também nessa conversa que nós faremos ao vivo com a secretária Dariele, você pode mandar a sua pergunta também, o seu questionamento sobre cultura em Cachoeira do Sul. Já está aparecendo aí na telinha o número do WhatsApp, você pode mandar um áudio, um vídeo ou simplesmente o seu texto com a pergunta. No momento do bate-papo com a secretária, a gente coloca na tela a sua participação. 51997697129. Bom, você que está nos acompanhando também por meio das nossas lives, fique à vontade para interagir, para fazer parte do jornalismo da Novo Tempo em facebook.com/TV Cachoeira ou no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Um problema que é crescente e tem colocado em risco a segurança dos motoristas e passageiros. A travessia de animais nas estradas do Rio Grande do Sul já provocou grandes sustos, provocou também acidentes. Na reportagem a gente reforça os cuidados que cada condutor deve ter e algumas medidas que podem contribuir para evitar novas ocorrências. A presença de animais soltos nas estradas gaúchas é mais um desafio para os motoristas nessa época em que muita gente sai para viajar. Não basta os cuidados com o tráfego, que é intenso, o condutor precisa redobrar a atenção com esses animais. A capivara é a mais comum. Se você é aqui de Cachoeira do Sul e costuma pegar a estrada, certamente já viu esse animal morto na rodovia ou até mesmo atravessando. Cena que o Elisandro presenciou em 2024. Foram contadas 9. Há 13 anos, indo para Porto Alegre 4 vezes na semana, virou comum se deparar com situações semelhantes. Na BR-153, 290, região do Piquiri aqui, Castanino, é bem frequente, né? A gente que viaja praticamente diariamente, né, para Porto Alegre, constante. Todos os dias a gente encontra na madrugada, entre 2 horas e 4 da manhã, capivara principalmente, na 153, tem todos os dias na estrada. Porque a gente já sabe até os pontos, a região, como é a barragem do Castanino, do Piquiri, a gente já sabe que essa é a região deles, né, das capivaras aqui. Então a gente já está sempre mais atenção redobrada nessa região, né. Muitos motoristas acabam se deparando com capivaras no momento em que já é tarde demais. Essa saída de pista em 2023 foi o resultado de uma colisão contra o animal. O veículo entrou campo adentro e parou a uma distância de quase 300 metros da rodovia.
A Polícia Rodoviária Federal, ela acaba atendendo bastante acidentes envolvendo animais, seja animais silvestres ou animais domésticos. E a gente tem um grande número de situações nesse sentido aqui nas rodovias federais do estado do Rio Grande do Sul. E então a gente sempre alerta os condutores, né, a ter um cuidado redobrado, né, principalmente à noite, que é onde aumenta essa incidência de animais na pista, principalmente quando trata-se de trecho de pista simples, né, como é o caso da rodovia da 290, próxima àquela área de Cachoeira do Sul. Então temos bastante casos de animais sobre a pista, que normalmente acaba gerando colisões somente com danos materiais, mas dependendo do tamanho do animal ou até da manobra que o motorista realiza, né, para tentar desviar desses animais, acaba resultando em feridos. Então é uma situação bastante preocupante que a gente sempre pede atenção aos motoristas e cuidado redobrado na noite, quando esses animais vêm para cima da pista. A mesma situação acontece na ERS 403. Nesse mapa, logo após a ponte sobre o rio Botucaraí, é possível contar 5 grandes açudes, local onde a capivara gosta de ficar. Há também lavouras de arroz, e nesse período a planta é bem atrativa para se alimentar. Dessa forma, esses animais podem surgir de repente na pista. Aqui na 403, estrada que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo, é frequente aparições de animais mortos e a capivara é a mais comum. Isso porque, bem próximo aqui à Cachoeira do Sul, há diversos açudes localizados ao lado da estrada. E isso acontece pela migração desse animal, pela busca de água, também o seu ambiente natural e também na busca por alimentos. O problema se torna mais grave pela falta de sinalização que alerte sobre o risco de animais na via. Uma medida simples, mas essencial para diminuir a chance de acidentes. O baixo investimento em infraestrutura rodoviária contribuem para que essa situação se mantenha sem solução. Na BR-293, em Santana do Livramento, na fronteira oeste, há esse cuidado com o motorista e também com os animais. Placas e cercas foram colocadas em alguns trechos. Na ERSC 287, próximo a Santa Cruz do Sul, e na Rota do Sol, há travessias subterrâneas já colocadas para esses animais. Eu acredito que é nessa nossa região aqui, principalmente, que é aqui como que diário que a gente encontra, deveria ter mais sinalização que tem esses animais, poderá ter na pista, né, esses animais silvestres. Também, dentro de algumas atitudes dos condutores, a redução da velocidade nos locais. O condutor ele sabe que ali pode ter uma incidência do cruzamento de algum animal silvestre ou um animal de criação. Isso é muito importante. Para que cenas como essa não se repitam, é essencial que as autoridades se mobilizem para garantir a segurança nas estradas gaúchas, implementando medidas de controle ao longo das rodovias e promovendo campanhas de conscientização sobre o perigo de animais soltos na pista. Além disso, o reforço da sinalização e o aumento da fiscalização podem ser passos fundamentais para reduzir os acidentes e proteger tanto os motoristas quanto os animais. Atenção ao volante. E olha, desde o comecinho desse ano de 2025, o Telejornal NT Sul tem novidades aqui na grade de programação, novos quadros, temas que são importantes para o nosso dia a dia, como, por exemplo, o Nutri de A a Z, com a nutricionista Ellen Dávila. E hoje a Ellen traz um assunto que é realmente assim, um assunto bem intrigante. Será que o açúcar vicia? Eu sei que muitos de nós temos o hábito, né? A gente faz ali a refeição, o almoço, por exemplo. Estamos agora na hora do almoço e a gente já fica pensando, que docinho que tem depois, né? Para quem vai aos restaurantes, é muito comum no Rio Grande do Sul uma tradição ter aquele doce ali que é gratuito, você se serve depois do almoço, né? Tem ali aquela provinha de um docinho, uma coisa maravilhosa, mas cuidado, porque o açúcar pode ser algo bem perigoso para a saúde da gente, então é preciso moderação. E a Ellen traz então hoje esta resposta. Será que o açúcar vicia? Confira agora.
Então, pessoal, quando pensamos em vício em açúcar, precisamos parar para pensar sobre essas duas palavras, o vício e o açúcar. Primeiramente, vício em açúcar não é um transtorno mental que está no DSM-5, que é um manual diagnóstico para transtornos mentais. E o açúcar por si só, ele não é capaz de gerar vício nas pessoas. Não temos sintomas de abstinência bem descritos para vício em açúcar. Mas por que as pessoas falam tanto isso? Nossa, Ellen, eu tenho vício por doces. Porque na verdade o que vicia quando comemos doces é a sensação de recompensa por a gente misturar alguns nutrientes, que são o açúcar e a gordura. E o que fazer então com esse comportamento que já se tornou automático? Ou seja, todo dia, depois do almoço que você assiste o jornal e almoça, acaba tendo vontade de comer doce. O que fazer com isso? Primeira coisa, temos que diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer. Ellen, mas as duas coisas são a mesma coisa. Negativo. A fome é um sinal fisiológico. Geralmente quando a gente sente a barriga mais vazia, quando sentimos aquele pensamento, aquele ronco, né? aquele pensamento de que minha energia física está baixando. Então a fome é um sinal fisiológico. Já a vontade de comer, ela pode vir mesmo que o sinal fisiológico esteja satisfeito, ou seja, você já está com satisfação, com saciedade, mas ainda tem vontade de comer. Então, o que devemos pensar? Se eu estou com vontade de comer, abrimos aí algumas opções. É uma vontade porque eu estou vendo esse alimento, ou seja, uma vontade mais social, por o alimento estar disponível na minha casa, no meu trabalho, ou essa vontade, ela não está ligada ao social, ela está ligada mais ao emocional. Então, depois de um dia cheio, corrido, cansativo do trabalho, você chega à tardinha, por exemplo, e tem aquela vontade de comer doce, porque você merece. Isso, na verdade, é uma vontade emocional, ou seja, é quando queremos comer o doce para melhorar alguma sensação emocional. E isso é muito comum e temos que ter muito cuidado em relação a isso. E tem também aquela vontade mais específica, que é quando eu consigo me planejar, que é quando eu estou seguindo uma prescrição dietética ou quando eu cuido mais da minha alimentação e eu deixo um espaço, um dia da semana para consumir aquele doce. Já aprendemos que fome é um sinal físico. O segundo ponto é justamente não deixar que este sinal de fome esteja sempre alto. Ou seja, se você é do tipo formiga, não pode ficar com sinais de fome alto, porque sinais de fome alto diminuem a nossa capacidade de raciocínio. Sim, diminui a ação do córtex pré-frontal, que é responsável por pensarmos mais em relação às nossas escolhas alimentares. Então, se você é aquela pessoa que faz dietas altamente restritas, provavelmente a sua vontade de comer doce vai ser maior. Então como que eu posso cuidar isso, Ellen? Tendo uma alimentação mais equilibrada, colocando fibras na dieta, ou seja, bastante verduras, legumes, frutas, né? A fibra psyllium também é ótima para auxiliar na saciedade e não deixar que essa fome fique muito alta. Ou seja, mudança de estilo de vida. O vício por doces é algo multifatorial. Então, o tratamento também tem que ser multifatorial. Ficamos por aqui e até o próximo comentário. E no próximo comentário da Ellen, a gente ainda continua falando sobre essa questão dos doces. Aliás, se você tem uma pergunta sobre nutrição, sobre o dia a dia, né, da nossa rotina alimentar,
Manda pra gente a sua pergunta, a sua sugestão de um tema que você gostaria que a Ellen abordasse aqui. Pode ser no nosso mesmo número da interatividade, tá bem? O WhatsApp é o 51997697129. A gente vai gostar muito de ter você também interagindo com a gente nos quadros, com os comentaristas aqui do Telejornal NT Sul. E nós vamos falar agora um pouco sobre Praia Nova, o balneário de água doce, à margem do rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Porque neste fim de semana começou o calendário esportivo do local. Ontem a movimentação no local se deu especialmente por torneios de futevôlei e também de damas. Não deu o mesmo público da abertura, mas muita gente aproveitou o domingo, que não estava tão quente assim, ficou ali entre 31 e 32 graus, para curtir as águas do Jacuí e para prestigiar o esporte na Praia Nova. E olha, a gente atualiza agora uma novidade sobre a Praia Nova. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, anunciou que vai comprar para a prefeitura parte da área do balneário Praia Nova. A negociação já em andamento prevê um encontro de contas com a família Resch, proprietária da área, em acertos de IPTU. Os valores não foram divulgados. A Thelma Tomás está retornando das férias, traz os detalhes diretamente da Praia Nova. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa. Voltamos então e já com o pezinho na areia. Isso para te atualizar a respeito de uma retomada de negociação entre a Prefeitura Municipal e a família Resch, que administra a massa falida da empresa. Os objetivos do prefeito Leandro Balardim estão centralizados em retomar uma negociação já proposta no governo anterior e que não avançou, de comprar uma área em dação em pagamento. O que isso significa? Comprar uma parte dessa área da Praia Nova, que é a área de camping, fazendo um acerto, um encontro de contas com a família Resch, que tem dívidas de IPTU. As negociações já estão em estágio avançado. Conversei com o prefeito hoje pela manhã, que me disse que existe aí um interesse muito grande da administração em não desembolsar nenhum valor, mas ter então essa área para investimentos posteriores. O plano é garantir que Cachoeira do Sul e a Praia Nova sejam também referenciais de turismo para a região. Leandro Balardim enfatizou ainda que tão logo essa negociação esteja formalizada, isso deve acontecer, segundo ele, até o final desta temporada, iniciam então os procedimentos para licenciamento ambiental e novos planos de investimento aqui no balneário. Além disso, existe uma expectativa de que com esses investimentos possam ser instalados então os bares permanentes em áreas determinadas e que não firam a legislação ambiental e também garantir uma estrutura melhor para os visitantes e os cachoeirenses que já estão acostumados a desfrutar do Rio Jacuí aqui neste balneário intitulado Praia Nova Daniel Nunes. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Vamos continuar acompanhando este tema também para verificar se de fato isso poderá ocorrer, se a prefeitura poderá ser ali a proprietária dessa área, que poderá vir a ser finalmente uma área pública para que as pessoas possam desfrutar desse ambiente e quem sabe ter um pouquinho mais de infraestrutura. Claro que é uma área de preservação, mas dentro daquilo que a legislação permite, ser aí mais um ambiente melhor para que as famílias desfrutem da natureza, deste manancial que é o Rio Jacuí. Bom, tá na hora da sua participação, a gente gosta muito de ter você sempre fazendo o NT Sul junto com a gente, contando a sua informação, comentando as reportagens que estão no ar. Manda pra gente seu recado no WhatsApp 51997697129. Já vamos de imediato aqui pra tela. A Marli Loreto está participando com a gente. Boa tarde a todos do NT Sul e boa volta para o Daniel e para a Thelma. Obrigado, Marli, pela participação. Estamos aqui felizes por estarmos de volta para tocarmos juntos este ano de 2025 e também para outros colegas que ficaram por aqui no janeirão para que possam também sair de férias, descansar um pouquinho agora ao longo do mês de fevereiro, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui. Olha, temos aqui uma mensagem da Corsã. Uma informação bem importante. A informação é a seguinte: os imóveis dos bairros Marina, Promorar e Habitar Brasil, em Cachoeira do Sul, devem ter o fornecimento de água retomado no meio da tarde desta segunda-feira. A equipe da Corsã está reparando uma rede rompida na rua Cândida Fortes Brandão. Então, para quem está sem água nessa região de Cachoeira do Sul, nesse comecinho de semana, Marina, Promorar, Habitar Brasil,
a informação, então, que o fornecimento deve ser retomado no meio da tarde desta segunda-feira. Agradecemos aí a assessoria da Corsan pela informação. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. Dene, este é o estado da Rua General Câmara, na subida do Exército. Rua bem movimentada com ônibus, caminhões. Em seguida começarão as aulas no Colégio Marista Roque e a rua permanecerá com buraco. Já fizemos protocolo na prefeitura e nada de conserto. Aguardamos o serviço, diz aqui a nossa telespectadora. Obrigado pela participação. Deixamos aqui esse alerta, né, para as autoridades. Olha aí, um buracão no meio da rua que tem um trânsito ali, um tráfego bem considerável, precisa de manutenção o quanto antes. Mais um recadinho ainda na nossa telinha, Paula Moraes. Esta é uma parte da rua Teodoro Erdina, no Passo do Moura. Precisamos de ajuda urgente. Há uma sanga que pode romper a estrada se chover mais e a rua está quase intransitável. Faz anos que não passa máquina nenhuma aqui. Então são ruas que precisam aí de manutenção. Temos uma nova organização, né, aqui na Prefeitura de Cachoeira, um novo prefeito, uma nova gestão. Então é importante que haja planejamento para contemplar também os moradores do Passo do Moura. Muito obrigado, Paula. Você de casa pode continuar interagindo. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade e a gente quer ouvir você. A seguir tem a previsão do tempo aqui no NT Sul. A gente volta a falar da Praia Nova e vamos falar especialmente sobre cuidado com o descarte de lixo. E ainda, vamos conversar ao vivo com a secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, a Dariele Gonçalves. Ela tem o desafio de fomentar o desenvolvimento cultural no município e revitalizar órgãos que já foram referência para o Estado, como museu, ateliê, biblioteca e arquivo histórico. Nós voltamos já. Meio-dia e 25, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente neste começo de semana. E como tradicionalmente a gente faz aqui nas edições do NT Sul, a gente volta do intervalo trazendo informações sobre o tempo. Começando com imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento até com uma certa formação de nuvens, né? Tá calorzinho, não tão quente quanto na semana passada, que foi realmente assim uma semana escaldante em boa parte dos dias. Tendência para essa semana que a gente tenha predomínio de sol, mas ali pela quarta ou quinta-feira talvez um pouco mais de nuvens, mas chuva, que é o desejo de muita gente, especialmente quem está no interior, em zonas rurais, não temos assim uma previsão tão animadora. No máximo aquelas chuvas de verão que para a agricultura não resolvem tanto. Vamos conferir os detalhes agora na previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Segunda-feira em Cachoeira do Sul é dia de sol, com algumas nuvens, mas sem chuva. Temperatura mínima 18 graus, máxima 31. Terça-feira sol com algumas nuvens, ao longo do dia e à noite pode ter uma formação até mais considerável de nuvens. Deve ser um dia mais abafado, mas sem chuva. Mínima 22 graus e máxima 33. Quarta-feira sol com muitas nuvens e alguma chance de chuva, mas sem grandes acumulados. Mínima 23 graus e máxima 32. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa com o predomínio do sol no Rio Grande do Sul, apesar da presença de nuvens esparsas. Na grande maioria das cidades do estado, não se prevê chuva para esta segunda-feira. O calor persiste em mais um dia quente, com as temperaturas mais altas previstas entre o centro, o oeste e o noroeste do estado. No oeste, em especial, o dia vai ser muito quente, com máximas acima de 35 graus. O aquecimento traz chance de chuva de verão da tarde para a noite em pontos muito isolados, de forma muito irregular, afetando um número baixo de pontos na fronteira oeste e também na metade norte. Em Porto Alegre e na região metropolitana, a semana inteira, ou quase toda a semana, vai ser com calor, entretanto sem máximas tão altas quanto na metade oeste e menores que as observadas na última semana. Vamos ver então as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Em Santa Maria, na região central, 31 graus.
Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também máxima de 27 graus. Na última semana, a Igreja Adventista promoveu o projeto Escola Cristã de Férias, com atividades educativas e de lazer voltadas às crianças e adolescentes da comunidade de Cachoeira do Sul. A iniciativa foi realizada nas dependências da Escola Dina Nery Pereira, no bairro Noêmia. Além de momentos de recreação, as atividades também incentivaram a construção de princípios, como o bem-estar nas relações familiares. O projeto foi concluído na manhã do último domingo com a Feira de Saúde. O objetivo foi contemplar também as famílias cachoeirenses com informações sobre cuidados básicos envolvendo alimentação, exercícios físicos e hábitos gerais para uma vida mais saudável. E eu trago agora informações sobre os números na energia solar no Rio Grande do Sul em 2024, pois os números da microgeração, essa em que as pessoas colocam placas solares em casa ou no estabelecimento comercial, esses números caíram em relação a 2023. Foi uma queda de 30,7%. Em 2023, o estado teve mais de 67 mil novos sistemas e ano passado teve a instalação de pouco mais de 46 mil novos sistemas fotovoltaicos. Esse número está na contramão do Brasil, que fechou o ano passado em crescimento de cerca de 15%. Os motivos para o menor investimento dos gaúchos em placas solares não estão tão claros ainda. Mas há informalmente muita gente reclamando que as concessionárias de energia têm reprovado projetos, argumentando, com base numa norma federal sobre inversão de fluxo, que em determinadas regiões se geraria mais energia que o necessário. E nesse caso, os projetos são reprovados. E nós vamos agora ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo. Vou começar agora pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui Neuci Catarina Pérez, mandando um bom dia para todos. Obrigado, Neuci, pela companhia. A Luísa Carvalho, boa tarde, meu amigo Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Luísa, pelo carinho, pela gentileza, por estar com a gente aqui na telinha da Novo Tempo na hora do almoço. A Eneida Loreto também está com a gente, a Jussara Correia, Sandra Ferreira, o Everson e o Edson. Nosso abraço para vocês, querida família. Obrigado pela companhia com a gente aqui também. Na telinha, recados da nossa audiência. A Litiane está participando. Gostaria de pedir atenção para a Rua Araújo de Porto Alegre, no bairro Ponche Verde. Um bueiro foi tapado por terra e está fazendo o esgoto correr a céu aberto, colocando em risco a vida dos moradores por conta da dengue. Então está acontecendo isso, tá feia a vista aí, como a Litiane mencionou, né? É importante que seja feita essa manutenção. A gente está nesse período de altas temperaturas, proliferação de mosquitos, então é importante que haja preocupação do poder público para resolver esse caso. Obrigado, Litiane. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Jussara Bittencourt, quero fazer um agradecimento à doutora Sabrina, da emergência do HCB, e também a toda a equipe pelo atendimento e carinho com meu cunhado Martins Lopes, senhor idoso que precisou de cuidados médicos. Obrigado, Jussara, pela participação. Deixamos aí, então, o seu recado, o seu carinho a toda a equipe que fez esse atendimento, cuidou aí do seu cunhado muito bem. Obrigado pela participação. Ainda mais um recadinho, a Fábia Bittencourt, boa tarde, sou moradora do bairro Dreves, estou de férias e sempre na companhia do Jornal NT Sul. Obrigado, Fábio, aproveite aí as férias, obrigado pela companhia com a gente, assim a gente vai trocando informações e gerando aqui atualização para a nossa comunidade, né? Mais um recadinho ainda, Fran Pereira, Benício, curtindo as férias com a prima Sofia. Muito bom, obrigado, Fran, pela participação com a gente, por mandar aí a foto do Benício e também da Sofia. Coisa boa esse período de férias, né? Para quem tem criança especialmente, né? Primos aí, então aproveite para se ver, para matar a saudade, para brincar, é tudo de bom. Daqui a pouquinho mais recados da audiência. Aliás, você de casa pode interagir com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos receber aqui ao vivo a secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, a Darielle Gonçalves. Então, se você tem uma pergunta sobre cultura em Cachoeira do Sul, mande pra gente, participe dessa conversa que teremos já já.
Vamos voltar a falar agora de Praia Nova. A infraestrutura da Praia Nova de Cachoeira do Sul está contando esse ano com muito mais do que containers ou recipientes para descarte. Tem também sacolinhas disponíveis para que as pessoas não joguem lixo no meio ambiente. Quem frequenta a Praia Nova, principalmente, observa sempre uma situação. A gente, inclusive, já registrou e mostrou para vocês o que fica de lixo nesses locais a cada final de dia, a cada final de semana. Querendo mudar essa situação, querendo implementar uma nova mentalidade nos cachoeirenses e nas pessoas que nos visitam, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do setor de educação ambiental, está com uma iniciativa bem legal. A Thalita está ali, ó, cheia das sacolinhas de várias empresas locais, empresas que já são parceiras dessa iniciativa, né, Thalita? Iniciativa essa que teve o pontapé inicial na abertura da temporada da Praia Nova, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Exatamente. A gente está em busca aí de uma nova mentalidade, né? A gente sabe que as pessoas têm o conhecimento, sabem o local correto do lixo, porém elas não têm a ação, elas não têm a atitude. Então a gente foi nesse final de semana, né, levar essa atitude. Iniciamos com uma limpeza, né? Um grupo ali de 40 voluntários, foi bem legal a nossa ação. No meio dos banhistas, no meio dos campistas, né? Eles ficaram nos olhando, o que estão fazendo. Então o prefeito, juntamente com a nossa equipe, os escoteiros ibiraiaras e mais parceiros, né, foram lá, fizemos essa limpeza, tiramos mais de 95 sacos de 100 litros de lixo. É muito lixo, né? Muito resíduo. É muito lixo, né? Coisas que já tinham de outros momentos que as pessoas vão deixando, né? Muita latinha, muita garrafa, principalmente a bebida, né? Que vai tomando, vai largando ali, o PET, né? Do refrigerante, enfim. Então a gente fez essa ação e na parte da tarde a gente fez a ação da sacolinha, que é conscientizar as pessoas, é criar um novo hábito, né? Sempre que for para esses locais públicos, balneários, a Praia Nova, o que a gente está solicitando? Que a população leve a sua sacolinha. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, com as pessoas, com os grupos que a gente trabalha, educação ambiental, que existe aqui, ó, uma coisinha que amarra o cinto, é o que serve para amarrar nossa sacolinha. Não quer carregar na mão? Leva aqui amarradinha. Uma pochete improvisada. Uma pochetezinha, não vai dar trabalho. E vai lá vai tomando seu refri, comendo sua balinha, né? E vai largando seu lixinho. A gente sempre diz que uma pessoa diferenciada é aquela que leva o lixo no bolso, né? Eu sempre falo isso em salas de aula, a pessoa, eu sou a professora, então já é uma pessoa diferenciada realmente, porque leva o seu lixo no bolso para colocar no lugar correto. Então a gente precisa da ajuda da comunidade, né, para que esses ambientes sejam agradáveis a todos, porque nós não estamos lá só usando para nós, né? Outras pessoas vão estar lá. São locais onde as famílias vão levar as crianças, né? Vão passar um dia de lazer. E como é bom estar num lugar limpo, num lugar legal. E necessário, né, Thalita? Porque todos esses resíduos, quando chove, vem enchente, vai para o rio, né? Acabam entupindo. Aqui na cidade também o pessoal tem o hábito de, às vezes, solta na rua, entupindo os bueiros, né? Teve uma campanha ano passado com relação a isso, a conscientizar as pessoas de que todo e qualquer lixo ou vai para o bueiro, né? Prejuízo na cidade, ou acaba indo para o rio, prejuízo maior ainda para a natureza e para nós mesmos, né? Exatamente. A gente, inclusive, quando entregou as sacolinhas na beira do rio, que o pessoal estava todo com seus coolers, né? A gente disse, olha, essa latinha, se ficar aqui, ela vai para o rio, né? Então, o nosso trabalho, nosso grande trabalho ali dentro da Praia Nova é na praia mesmo, mas especificamente para o rio, né? Porque é o nosso espaço, é o nosso local e essa poluição, ela é tá na pontinha, então vai entrar qualquer chuvinha, qualquer ventinho, então principalmente aqueles banhos que estão na beirinha ali, que levem, a Ismitel colocou várias lixeiras no decorrer da orla, lá em cima, mais acima, tem os containers, então não tem desculpa de dizer, não tinha lixeira para mim levar até lá. Então a gente já fez todo esse movimento de lixeiras, né, de containers para abordar toda a Praia Nova para que não fique esse resíduo na beira, na areia, nos locais de camping, né? Então assim, ó, a gente teve muito sucesso, porque na segunda os meninos foram fazer a limpeza, né? E só retiraram 3 sacos de lixo de algo que estava solto. Todo o restante estava nas sacolinhas e estava dentro das lixeiras. Então a gente ficou muito feliz com o resultado e a gente espera que nesse final de semana aconteça novamente. As sacolinhas vão estar disponíveis sempre no gazebo da Ismitel, que sempre vai estar lá. Então, não levou essa sacolinha, passa ali no gazebo, pede a sua sacolinha, vai ter ali à disposição
para juntar o seu lixinho. Mas o ideal mesmo é o que tu mencionou no início, né? É o pessoal criar o hábito e a cultura de incluir no seu kit praia, no seu kit rio, kit final de semana, sacolinhas extras, né? Porque de repente vai que não vai além da Praia Nova, vai em algum outro local, né? Cachoeira tem várias áreas de lazer, as pessoas nem sempre têm disponível, tem a sua sacolinha, então pega o lixo, leva para casa, descarta no primeiro container que encontrar no caminho, né? Questão de cultura de hábito. Exato, é uma questão de hábito. E depois que a gente começa, a gente não para mais. Eu mesmo já coloco dentro do meu bag, dentro da minha, até do próprio cooler, uma sacolinha extra, né? Porque a gente sabe que vai gerar resíduo. Então esse resíduo vai ter o local correto, não tem uma lixeira naquele local, leva de volta para casa, bota no carro, né, e descarta na sua residência. Porque vai ter locais que não tem, né? Ah, vou lá acampar em algum lugar e não tem uma lixeira. Mas tu tem a sacolinha, teu resíduo tá guardado, então leva para casa e descarta corretamente. Muito legal. Aproveitando, Thalita, que estamos conversando, o ano está começando, nova administração, seguramente novos gestores na área do meio ambiente. O que tu pode dar de spoiler para a gente com relação, por exemplo, Feira do Descarte vai continuar, ações junto às escolas do município, as crianças, criando aquela consciência lá na raiz do problema. O que tem previsto? O que tu pode antecipar para a gente? Com grande alegria que a gente diz que o descarte vai continuar, ele é um grande projeto, né? E a gente tem a aumentar esse projeto, a melhorar ele do que aquilo que a gente já vinha fazendo. A gente ainda está fazendo um novo modelo, mas a partir de março a gente começa realmente com as feiras do descarte. O pessoal está ligando muito, todo mundo já quer, talvez até tenha uma edição em fevereiro, né? Pelo menos para essa demanda que está surgindo, porque as pessoas estão procurando, né? Isso é muito bom, quer dizer que o pessoal já está acostumado, já está se acostumando com as feiras do descarte. Então, a partir de março, nós vamos voltar com as feiras do descarte. Talvez em fevereiro saia uma edição e a gente vai anunciar por aí. Outra coisa, é só lembrar, né, Helena, que nós temos os pontos fixos, né, que as pessoas não precisam depender do descarte. Nós temos a Oali, que fica na antiga ferroviária, para os eletrônicos, e nós temos as duas cooperativas, tanto a Ecocentro quanto a Cocari, que recebem os reciclados. Então, esses pontos estão fixos durante todo o ano, então o pessoal pode levar até lá. E claro, a feira do descarte acaba sendo mais direcionada para os móveis, que às vezes as pessoas não têm o que fazer, não sabem onde descartar. Mas em março a gente está retornando. E as nossas atividades com as escolas também a partir de março, quando começam as aulas, né? Iniciou agora em fevereiro, mas a partir de março nós voltamos novamente com todas as nossas atividades, palestras, né? Dentro das escolas, vamos alinhar com a nova secretária, né? Já fizemos algumas conversas com a Carlinha, então assim, ó, vamos alinhar um grande trabalho aí junto às escolas municipais, estaduais e particulares. E a gente aí reforça que as escolas busquem esse trabalho, busquem essa informação, porque ela é gratuita, né? Então, assim, coisa boa ter um acesso, ter dentro do município essas ações. Então, fiquem à vontade, a partir de março a agenda está aberta, vai ser divulgada também. Podem buscar junto à secretaria muitas atividades ambientais para as escolas. Muito legal. Thalita, obrigada pela participação, pelas informações. Sacolinha então, não esquece, final de semana vai para a Praia Nova, vai para a piscina, vai para a praia, para qualquer lugar, né? Vai se divertir, leva sacolinha, né, Thalita? Exatamente, às vezes até no próprio clube, né? Às vezes assim não leva, mas aquele monte de material, aquela banana que a criança comeu, a frutinha, né? As mães levam muito isso, então leva até para o clube a sua sacolinha e larga lá na lixeira. A gente agradece o meio ambiente também. Isso aí, importante jogar o lixo no local adequado, né? E o NT Sul segue com a proposta de conhecer mais, de dar voz aos projetos dos novos secretários municipais de Cachoeira do Sul. Nossa convidada de hoje é natural de Porto Alegre, mas possui estreito vínculo com Cachoeira do Sul, tanto que já conquistou o título de cidadã honorária. É advogada, escritora, artista plástica, ex-presidente da Amicus, e pelo currículo que tem, pode ser classificada como uma ativista, uma entusiasta da cultura. Dariele Maria Cabral de Barros Gonçalves, ou simplesmente Dariele Gonçalves, secretária de Cultura de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Dariele. Bem-vinda ao NT Sul. Obrigada. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores do NT Sul. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E eu quero convidar quem está em casa para participar dessa conversa, como eu sempre digo, uma conversa que a gente faz aqui com quem vem ao estúdio, mas uma conversa também com quem está em casa. Então, você de casa quer participar, quer fazer aqui uma pergunta para a Dariele, manda sua mensagem no WhatsApp, o número que já está aparecendo aí no vídeo, 51997697129. A gente
pode trazer a sua pergunta também aqui para a secretária. Secretária Darielle, vamos começar falando um pouquinho sobre conceito de cultura. Não vamos filosofar, né? Mas de forma breve. O que a senhora entende por cultura e de que maneira a gente pode fomentar a cultura em Cachoeira do Sul? Qual é o papel da prefeitura ou do poder público nesse sentido? Porque tem algumas pessoas que têm aquela ideia, assim, né? Como cultura de algo que é erudito e tudo mais. Mas não existe povo sem cultura, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua percepção nesse sentido. Bom, cultura é um direito fundamental que está disposto na nossa Constituição Federal. Ele foi separado da educação na Constituição de 1988. Mas, basicamente, cultura, eles são os saberes e fazeres de um povo. Eles são os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas tradições, a arte, o patrimônio, a história, a memória de um povo. Um povo sem cultura, ele está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Cultura é formadora de indivíduos críticos, criativos, empreendedores e transformadores. Cultura é fonte de desenvolvimento, de emprego, de riqueza e de renda. Então, cultura precisa ser valorizada, priorizada dentro dos governos. É isso aí. Tem um papel realmente fundamental para a gente enquanto seres humanos, enquanto coletividade, né? Enquanto civilização. Bom, Darielle, como é que é para você assumir essa pasta com esse desafio tão gigantesco, com essa missão, né, que você menciona aí, o que significa cultura, a importância que ela tem para a sociedade, muitas expectativas, talvez menos dinheiro do que seria necessário para fazer essas coisas acontecer. Qual que é a tua expectativa, os teus principais desafios nesse começo de uma nova gestão aqui no município? Bom, como tu disseste, eu vim do voluntariado. Como ativista cultural, à frente de uma entidade que há mais de 40 anos trabalha na preservação, promoção e difusão da cultura no município, a Amicus. Provavelmente, pelo trabalho realizado frente a Amicus, eu fui convidada pelo prefeito municipal, Leandro Balardim, para ocupar a pasta da Secretaria Municipal de Cultura. O que muda é que antes eu estava no setor privado, como voluntária, e hoje estou no setor público, onde a responsabilidade aumenta, existe uma maior burocracia, onde a forma de operacionalizar a cultura é diferente. Porém, o meu trabalho, a minha responsabilidade, o meu empenho continuará o mesmo. Por quê? Porque o meu entendimento em relação à importância da cultura e a necessidade de nós valorizarmos a cultura e, principalmente, de nós educarmos para a cultura, no sentido de demonstrarmos e cultuarmos a valorização da cultura, como eu disse anteriormente, como fator de desenvolvimento, como fator de formação dos indivíduos, como fator de preservação de quem nós somos e de quem nós poderemos nos tornar, ele continuará o mesmo. Perfeito. Eu quero trazer já uma primeira pergunta da nossa audiência, destacando, você de casa pode participar, mande aí o seu recado para a gente, seu questionamento para a secretária Darielle, estamos conversando aqui ao vivo, então o WhatsApp é o 51997697129, vai ser um prazer ter você conversando com a gente aqui. Vamos aqui para a tela, é a pergunta do Diego de Fraga. Como está o andamento do processo que vai definir quem será o secretário adjunto da Cultura? Não tem definição ainda, secretária? Como que está esse processo? Depende da senhora, depende do prefeito? Depende de ambos. Este processo está em andamento, tanto na Secretaria Municipal de Cultura, quanto na Secretaria de Governança, quanto na Secretaria de Educação. Tanto o prefeito quanto os secretários destas pastas estão verificando a questão de currículos, a questão
do trabalho a ser realizado pelos adjuntos, a questão de afinidade entre os secretários e os adjuntos para que, então, eles sejam escolhidos. Bom, vamos adiante então aqui, secretária. Você estava falando aí sobre os desafios. Eu acho que é importante a gente trazer para a nossa audiência que existe em Cachoeira do Sul um sistema municipal de cultura, né? Então as coisas elas não acontecem como ações individuais, isoladas. Talvez algo pontualmente possa ser dessa maneira, mas existe um sistema, um plano municipal. Como é que funciona isso? Explica para a gente, para a nossa audiência. Exatamente. Como eu disse, a Constituição Federal de 88, ela separou educação e cultura, elas estão em seções distintas dentro da Constituição Federal. E, em 2016, foi criado o Sistema Nacional de Cultura, mais precisamente no artigo 216-A. Aqui em Cachoeira do Sul, o Sistema Municipal de Cultura foi implantado em 2022 e, na mesma ocasião, foi criada a Secretaria Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Mas o sistema ele é formado por diversos equipamentos. Além da Secretaria Municipal de Cultura, compõe o sistema o Conselho Municipal de Política Cultural, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, ou CONPAC, o financiamento e o fundo, como eu falei, outras informações e indicativos culturais e a Conferência Municipal de Cultura. Então, o sistema ele é um complexo. E o Plano Municipal de Cultura, como tu falaste. Então, o Sistema Municipal de Cultura ele é o maior articulador das políticas públicas municipais. E ele também é um mecanismo, ele faz o mecanismo das gestões compartilhadas entre o município e os demais entes federados. Tá? Então, ele tem uma complexidade, ele possui uma complexidade muito grande. Só que, apesar da Constituição Federal ter separado educação e cultura, apesar de haver sido implantado o Sistema Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, ele ainda carece de uma estruturação maior. Ok. Nesse sentido, secretária, vamos falar um pouquinho também sobre os espaços, né, que hoje a gente tem, que são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura. Ateliê, biblioteca, ali o auditório, né, que também existe naquela mesma região. São espaços que têm também as suas dificuldades físicas, prédios que já são bem antigos. Como é que está essa questão? Existe alguma possibilidade de manutenção? Não existe? Como que a senhora percebe esses ambientes? Foi bom tu fazer esta questão, porque eu esqueci de inserir as 4 instituições de cultura dentro do Sistema Municipal de Cultura. Também compõe o Sistema Municipal de Cultura as 4 instituições de cultura. Museu Municipal, Edir Lima, o Ateliê Livre Municipal, Heloísa de Bem Vidal, o Museu Municipal, Edir Lima, eu já falei o museu? O museu já. O museu já falei, a Biblioteca Pública Municipal e o Arquivo Histórico. Essas são as 4 instituições de cultura que compõem também o Sistema Municipal, e os 4 são coordenados pela Secretaria Municipal de Cultura. Com relação à situação dos prédios, em especial o da Secretaria Municipal de Cultura, Biblioteca Pública Municipal e Ateliê Livre, que estão dentro da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, eles estão precisando de manutenção. Eles apresentam rachaduras, infiltrações, umidade. Inclusive, por prevenção, a parte da Biblioteca Pública Infantil nós levamos para a parte de cima, porque poderiam gerar problemas de rinite, sinusite nas crianças, não é? Com relação ao Museu Municipal, agora ele recebeu, por intermédio da Política Nacional Aldir Blanc, a importância de R$200 mil. Então, lá será possível realizar uma obra de restauro com relação a esses problemas que também estava sofrendo.
E nós esperamos, agora durante a nossa gestão, este é um compromisso do prefeito municipal, Leandro Balardim, de nós procedermos ao restauro desses prédios, na medida do possível, ao longo do período da nossa gestão, porque, além de serem prédios históricos, eles abrigam instituições culturais de grande relevância, que são utilizadas ao longo do ano para abrigá-las e onde passam diariamente dezenas de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, em busca de arte, de música, de aulas de canto, de cerâmica, de artes plásticas, ou simplesmente, às vezes, para ler o jornal, em busca de livros. E nós podemos desenvolver lá dentro inúmeros projetos. É inúmero o número de projetos que podem ser desenvolvidos dentro dessas instituições culturais. E existem projetos. Existe projeto no museu, existe projeto no arquivo, existe projeto no ateliê e existe projeto dentro da biblioteca para serem desenvolvidos. Mas nós precisamos de recursos, nós precisamos de pessoal e nós precisamos possibilitar com que esses prédios tenham melhores condições de infraestrutura. Perfeito. Bom, nós temos mais perguntas aqui da nossa audiência. Nós estamos conversando com a secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, a Dariele Gonçalves. Vamos falar um pouquinho sobre o calendário de eventos. Nós não vamos entrar aqui a fundo na questão do Carnaval, né, que é o primeiro evento, na verdade, desse calendário, pela nossa linha editorial. Então, a gente respeita o direito, né, ao evento, mas pela nossa linha a gente não vai entrar nesta questão. E tem perguntas aqui também, secretária, que a produção já me alerta, sobre eventos que foram bem tradicionais em Cachoeira do Sul e que nos últimos anos não foram mais realizados. Catiúce Silveira, obrigado, Catiúce, pela participação. Gostaria de saber se existem planos para o retorno da Vigília do Canto Gaúcho e do Fegais. Se a senhora puder falar um pouquinho, de repente, de uma forma mais abrangência sobre o calendário e sobre esses eventos. Sim, nós pretendemos, apesar de nós havermos recebido o governo, não é, com uma dotação orçamentária escassa para a realização de todos os eventos e também com um planejamento que não é o nosso, mas nós pretendemos realizar todos os eventos do calendário, como Feira do Livro, Vigília do Canto Gaúcho. O Fegais é uma entidade que realiza, mas, por óbvio, a Prefeitura vai apoiar, dando suporte, infraestrutura, não é? E, além desses eventos do nosso calendário oficial da Prefeitura, nós pretendemos desenvolver outros projetos. É claro que, neste primeiro ano, nós teremos maior dificuldade, no sentido de estarmos iniciando um novo governo, mas para as próximas gestões nós pretendemos estar com um planejamento e uma dotação orçamentária compatível para a realização dos mesmos. Como é que fica essa questão de articulação, secretária? Porque, na verdade, a gente tem aqui em Cachoeira, temos a Amicus, temos uma série de entidades que, de certa forma, se relacionam aí, transitam nessa questão cultural, na cena cultural de Cachoeira do Sul. Como essas entidades podem ser potencializadas, podem contribuir mais, podem ter aí, quem sabe, uma via de mão dupla com o poder público no município para fazer a cultura acontecer, gerar empregos, né, como a senhora falou e tudo mais. A Amicus, por exemplo, que eu presidi até dezembro, pelo período de 2 anos e meio, é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, que há mais de 40 anos contribui como apoiadora de muitos eventos de Cachoeira do Sul, eventos municipais de Cachoeira do Sul, e com certeza ela continuará apoiando, ajudando, porque o trabalho dela é importantíssimo e imprescindível. Muitas coisas não teriam se realizado na área da cultura, muitos eventos, muitas atividades, se não fosse o trabalho abnegado dos voluntários da Amicus. E assim como a Amicus, outras entidades. E tudo realizado de acordo com uma legislação federal, a Lei 13.019,
que regula as parcerias entre os entes públicos e privados. Perfeito. Bom, nós temos ainda um minutinho aqui, nós estamos conversando com a Dariele Gonçalves, secretária de Cultura de Cachoeira do Sul. O tempo foi curto para falar tanta coisa, a minha lista aqui era grande, outros assuntos para a gente falar, mas secretária, obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio, trazendo esclarecimento, né, sobre o papel da cultura, da secretaria, certamente ou aqui presencialmente no estúdio ou pelo contato com os nossos repórteres, continuaremos ao longo do ano acompanhando o seu trabalho e da secretaria. Então, muito obrigado pela presença com a gente, desejamos um bom ano e que a senhora seja bem sucedida à frente da pasta que é tão importante para o município. Obrigado pela presença. Muito obrigada, e o nosso desafio maior será realmente a estruturação da Secretaria Municipal de Cultura, as 4 instituições de cultura e do Sistema Municipal de Cultura e do Fundo Municipal. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigado mais uma vez aqui a Dariele pela presença com a gente. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais e a gente volta a se encontrar novamente ao vivo amanhã a partir de meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Até lá. Tchau.